versículo 29, versículo 20. Livro de Crônicas. 29, versículo 20 até 36. É difícil achar crônicas, né? Segunda crônica é depois de crônicas, primeira crônicas, né? Depois. Vamos lá? Segunda crônicas, capítulo 29, versículo 20, é um texto meio longo, vamos ler o texto longo, até o 36. E vou pedir também que você, se possível, que você deixe aberto no livro de Crônicas, vamos usar bastante esse texto. Crônicas 29, versículo, todos encontraram? Versículo 20, né? Vamos ler até o 36. O 20 diz assim: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário de Judá. E aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os ofereceram sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. 23. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e a oferta pelo pecado por todo Israel. Também estabeleceu os levitas da casa do Senhor como símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, vidente do rei, do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas, os instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Quando eles acabaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e o adoravam. Então o rei Ezequias e os principais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria, se inclinaram e o adoraram. Verso 31 agora. Disse ainda Ezequias: Agora vos congregastes, e vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças, à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios de ofertas de ações de graças. E todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. Os números dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos, e não podiam falar todos os holocaustos, porque seus irmãos os levitas os ajudaram, até findar-se a obra, e até os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Verso 35 agora. Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas, e das libações para os holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para com o povo, porque subitamente se fez essa... Vamos orar? Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar. Meu Deus soberano Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós somos gratos. Pedir que o Senhor abra os ouvidos todos nós, para que nós possamos ouvir
não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Queremos na sua graça e misericórdia, queremos na tua palavra, queremos que ela é verdadeira e pura e única. Sabemos que o Senhor nos ouve. Então, Pai, nos ajude a compreendermos a verdade do Evangelho, que o Espírito Santo nos convença, necessitamos da tua salvação, que nós lhe pedimos essa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Antes de nós começarmos, né, pedir para as crianças pegar a sua folha, né? Já que tem aqui essas folhas. Vão desenhar bastante. Fiz até um exemplo aqui, meio tosco. Mas pedi que as crianças façam esse desenho aqui, a princípio. Divida a folha em 4. Amém? 4 quadrinhos. E cada um quadradinho aqui a gente vai pintar um pouquinho. Amém? Entenderam, né? Agora, uma vez para os pais, né? Você, pai, né? Temos notado isso há alguns dias. Precisamos falar sobre isso também antes de nós começarmos. Evite, você pai, você mãe, né? Você que tem uma criança, evite dar celular ou aparelho eletrônico para o seu filho. O que acontece? Na hora de dar o desenho, as crianças não querem pegar o desenho, não querem pintar, querem ficar com o celular. Então, porque eu estava pensando sobre isso com a Lídia lá em casa. Na escola, o seu filho com certeza não fica com o celular na escola. Mas aqui você quer dar o celular para o seu filho. Né? Então, controle o seu filho, né? Não dê celular aqui na igreja. Porque, na verdade, se você der um brinquedo para o seu filho, que também não está certo, mas eu entendo, né, que é difícil controlar a criança 1h30, 2 horas no culto. Mas quando você dá um brinquedo para a criança, você está dando um ensinamento para o seu filho que o culto é uma brincadeira, né? Precisa prestar atenção. Né? Então, tente, né, interagir com o seu filho, bote seu filho no colo, já falei isso muitas vezes, para que ele não sente no chão, porque sentar no chão vai vir outras crianças também sentadas do lado dele. Eles vão conversar, como estão conversando, que aqui dá para me ouvir. Né? E, enfim, né, que você controle o seu filho no seu colo. Amém, igreja? Não estou brigando não, só uma observação. Amém, igreja? Está para a sua cabeça, Pai do Senhor. Como eu falei, nosso tema hoje é a verdadeira adoração, né? E para que você possa entender, muitas pessoas na igreja hoje, talvez você venha para um culto a Deus, né? Para cultuar a Deus, sem entender o formato de um culto a Deus. Por que o irmão Romário abriu o culto, né? Outra pessoa pode abrir o culto, mas hoje, se for especificamente hoje, por que o irmão Romário abriu o culto? Por que alguém precisa abrir o culto? Por que o irmão Romário leu o livro de Salmos? Por que precisamos ler o livro de Salmos? Por que precisa de uma oração depois de ler o livro de Salmos? Depois, foram cantadas músicas, tocado músicas. Você pode se perguntar, por que se canta música num culto e se toca música no culto? Por quê? Para quê? A Lídia falou sobre gratidão. Você pode se perguntar, por que uma palavra sobre gratidão? E agora estou aqui pregando a palavra. E você pode se perguntar, por que a palavra está sendo pregada? Vai para cá. Toda essa sequência que eu falei, abertura de culto, música, da gratidão, né? Tudo isso se chama liturgia. Liturgia. Ou ordem de culto. Talvez você tenha ouvido a palavra liturgia, mas por que existe a liturgia? Ou melhor, vai para cá. Por que existe essa ordem de culto a Deus? Se você não entende liturgia, ou essa ordem de culto a Deus, com certeza você vai adorar a Deus, sem saber por que você está adorando a Deus. Por que nós estamos na igreja hoje? Por que você vai para o culto hoje? Qual a tua motivação, qual a tua intenção? O que te fez você trazer uma Bíblia? Será que você tem Bíblia, trouxe Bíblia? Mas o que te trouxe, né? O que te trouxe aqui à igreja hoje?
Porque a liturgia de culto, a ordem de culto, a liturgia, nós precisamos entender essa palavra liturgia para que ela desperte em nós uma verdadeira adoração. Então a ordem do culto a Deus, ou a liturgia, precisa ser muito bem entendida, muito bem compreendida. Você precisa refletir sobre a ordem do culto. Então, voltamos à pergunta. Hoje o tema é verdadeira adoração. Por que você adora a Deus? Será que você adora a Deus? Né? Por que você adora a Deus? Como é que você adora a Deus? Como eu falei, por isso nosso tema hoje é a verdadeira adoração. A bem da verdade, essa palavra adoração, ela foi sempre um problema desde sempre. Desde os primeiros cristãos, eles criaram muita confusão em adoração a Deus. Se você lembrar do primeiro mandamento dado a Moisés por Deus, o primeiro mandamento vai dizer: não terás outros deuses, não criarás outros deuses além de mim. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que o povo hebreu tinha outros deuses. Não era somente o Senhor. Se você for ler a Bíblia, você vai ler a história do bezerro de ouro. Né? A irmã Sônia falou sobre isso ontem à noite. Bezerro de ouro. Se você for ler a história de Jezabel, a rainha, ela adorava Baal e Aserá, que eram deuses, né, deuses pagãos. Então o povo, mesmo no Antigo Testamento, se tornou um povo idólatra. Um povo que não adorava o Deus verdadeiro. E hoje, mesmo hoje, nós podemos ter tendências a adorar outros deuses. Esses outros deuses podem ser pessoas ou coisas. Na verdade, pessoas e coisas podem fazer você perder o sono, podem fazer você ficar irado. Por quê? Porque são teus deuses. E quando o teu Deus for ameaçado, tirado de você, você vai ficar irado, você vai ficar assustado, você vai se desesperar. Por quê? Como eu falei, porque é um Deus, é um ídolo. Se você se lembrar, também falamos isso ontem, sobre o segundo mandamento dado a Moisés. Qual foi o segundo mandamento dado a Moisés? Não fará para ti imagem de escultura. Não farás imagem de escultura. Só que nós pegamos esse texto e pensamos o quê? Somente a estátua é a imagem, mas é muito mais amplo. Não é somente imagem, não é somente uma estátua. É muito mais amplo. Porque é possível você adorar o Deus verdadeiro de maneira errada. E é isso que o segundo mandamento tem que explicar para nós. É possível você adorar o Deus verdadeiro de maneira errada. Então, se você for ler o Antigo Testamento, como eu falei, as pessoas adoravam o verdadeiro Deus, mas também adoravam de maneira errada. Misturavam com outros deuses, com outras coisas. Coisas essas que Deus não havia pedido. Então, o texto que nós lemos, que é do rei Ezequias, que você possa entender. O pai do rei Ezequias foi um rei chamado Acais, e esse homem chamado Acais tornou o culto a Deus, misturou com coisas pagãs, tornou o culto a Deus um culto impuro ao verdadeiro Deus. Então Ezequias entendeu que precisava restaurar o povo a adorar o Deus verdadeiro, uma verdadeira adoração, uma oração agradável a Deus. E para cá. Você precisa entender que a sua adoração não é um presente que você dá para Deus. Não é isso. Porque você dá um presente para alguém, você não dá um presente para alguém pensando no teu gosto. Imagine você dar um presente para alguém com aquilo que você gosta. Não. Você presenteia alguém com gosto do presenteado. Por isso, quando você diz, eu adoro Deus, o que Deus gosta? Não o que você gosta. Não o que você gosta como presente para Deus. É o presente que Deus gosta de receber. Por isso,
quando você dá algo ao Senhor, você precisa entender o que Deus gosta. O que Deus gosta da tua adoração. Então precisamos entender isso essa noite com o rei Ezequias. Antes de aprendermos com Ezequias, deixa aí Ezequias, 2 Crônicas 29, mas vá antes para o versículo 28. 2 Crônicas 28, versículo 24 e 25. Sobre o rei Acais. 2 Crônicas. Tá. 28, versículo 24 e 25. Versículo 24 diz assim: ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Versículo 25. Também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim, provocou a ira o Senhor Deus ao Deus de seus pais. Aí para cá. Né? Agora o desenho das crianças. Falando sobre os quadrinhos das crianças. Primeiro quadrado. Né? Você vai desenhar como você é criança, né? Como é que você vem para o culto? Né? Desenha a sua família, vindo para a igreja, vindo para o culto. Esse é o primeiro desenho. Né? Desenhe a sua família, como é que você vem para o culto? Né? Faça esse desenho, primeiro desenho. Vamos lá. Então, Ezequias, ele teve que reverter essa situação do seu pai, essa adoração errada. Então, Ezequias trouxe de volta o povo de volta para adorar verdadeiramente a Deus. Então, Ezequias purificou o templo, fez limpeza no templo, e agora? Agora Ezequias vai prestar um culto verdadeiro a Deus. E é importante você entender, você aprender o culto que o rei Ezequias vai prestar a Deus. Porque para você entender a maneira que você deve cultuar a Deus, como devemos cultuar a Deus? Então, a maneira que você presenteia a Deus, como eu falei, não é com aquilo que você gosta, é a maneira que Deus exige. Vamos lá, versículo 35. 29, 35. Versículo 35 diz assim: antes dos holocaustos em abundância, houve também as gorduras das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Restabeleceu significa o quê? Foi feito de maneira correta. O narrador, que está contando a história, está dizendo que Ezequias, ele acertou a maneira de adorar e cultuar a Deus. Então nós precisamos aprender com quem acertou a maneira certa de cultuar, de adorar a Deus. Então esse primeiro ponto, nós precisamos entender, é o que as crianças estão desenhando. Como é que você veio para a igreja? Você é adulto. Né? As crianças vão desenhar como seus pais atrasem ou os trazem. Mas você é adulto. Como é que você veio para a igreja? Com que pensamento? Qual é o teu pensamento? Você pelo menos teve um pensamento de vir para a igreja hoje adorar a Deus? Você veio para a igreja somente para fazer um social, né? Talvez dar uma boa impressão. Então, na Bíblia, o rei, ele conduzia o povo de tal forma que tudo que o rei fazia de bom, o povo fazia bom. Quando o rei fazia algo mal, o povo fazia também algo mal. Quando o rei fazia algo errado, todo o povo também ia errado. Quando o rei fazia algo bom, então todo o povo fazia também algo bom. Então o rei tinha a função de conduzir o povo ao Deus verdadeiro, ao rei verdadeiro. Então tudo aponta para Cristo. Inclusive a história do rei Ezequias. Então o rei Ezequias está tentando conduzir o povo a Deus. Como é que ele começa?
verso 21, vamos lá. 2 Crônicas 29, 21. Vamos ler o 21 e o 31. O 21 diz assim: mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como uma oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário de Judá, e aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Verso 31. Disse ainda Ezequias: agora vós consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios de ofertas e ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios de ofertas e ações de graças. E todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Olha para cá. Então, Ezequias, primeiro conduziu a liderança, né, que é o versículo 21, e depois todo o povo foi despertado por Ezequias adorar o verdadeiro rei, né? Estou apontando para Cristo. Então eles tiveram o foco correto, Ezequias teve o foco correto, mas nem todos nós temos esse foco correto. Nós, muitas das vezes, nós nos esmurecemos muito fácil. Nós, como crentes, muitas das vezes, desprezamos a Cristo muito fácil. Na verdade, queremos Cristo na hora que estamos precisando, mas na hora que construímos ou possuímos aquilo que nós queremos, rapidamente, então, esquecemos do Evangelho, esquecemos de Cristo. Mas por que Deus nos chama a adorá-lo? Né? Por que você adora a Deus? Na verdade, é Deus, olha para cá, é Deus que nos convoca. Alguém pode até te convidar para vir para um culto como esse, como essa noite. Alguém pode até te convidar, mas é Deus quem te convoca. Por isso, nós começamos o culto a Deus da maneira que nós começamos, né, sempre focado em Evangelho, sempre focado em Cristo. E você verá, né, que nós, aqui da Igreja Batista do Avivamento, as músicas cantadas são sempre apontadas para Cristo. O que vai ser pregado vai ser sempre apontado, voltado para Jesus. Por quê? Para que você se lembre, você que está aqui essa noite, para que você se lembre que não é você que é bom, não é você que é muito bom e você acordou e disse, né, eu vou para a igreja, né, vou para a igreja hoje eu vou visitar, hoje eu vou adorar a Deus. Não. Você está aqui essa noite, é verdade, mas foi Deus quem te trouxe para você ouvir as verdades do Evangelho, as verdades sobre Cristo. Então é Deus quem nos chama a verdadeira adoração. É Deus quem nos chama a adoração. Por isso que o chamado de Deus é o chamado eficaz. Para que você possa entender. Ele quem te traz, Ele te trouxe. Então perceba. Alguém pode até te convidar. Mas é Deus quem te atrai. Jeremias, vamos lá, deixa aí 2 Crônicas 29. Vamos em Jeremias 31. Jeremias 31, 3. Um pouco mais à frente, Antigo Testamento ainda. Depois de Isaías, Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. Todos encontraram? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Vamos ler mais uma vez? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Amém, igreja? Olha para cá.
É Deus dizendo para você, eu trouxe você para perto de mim, sou eu. Alguém pode até te convidar, alguém pode até te pegar no teu pé essa noite, mas é Deus quem te atrai. E é Deus quem te trouxe para cá. Deus é o único ser que quando Ele ama, Ele tem um amor em resposta a Ele. Mais uma vez, Deus é o único ser que quando Ele ama, tem resposta ao amor dEle. Então Ele atrai você de tal forma que você não é somente atraído, você passa a amá-lo. Todos nós, né, talvez você tenha muitas histórias de pessoas que você amou, sua juventude, você amou, mas esse amor que você tanto amou, não teve retorno. Você amou, mas não te amaram de volta. Mas Deus não é assim. Amém, igreja? Deus não é assim. Quando Ele te ama, você ama Deus de volta. Quando Deus te busca, você vem. Aí você passa a adorá-lo. E é somente assim. É somente assim. Por isso que a Bíblia vai dizer, importa que o adorem em espírito e em quê? Porque se Deus não te atrair, você pode até adorar a Deus. Vai ser uma falsa adoração. Daqui a pouco você vai parar, daqui a pouco vai estar cansado, daqui a pouco você vai estar desmotivado. Por quê? Porque é esforço humano. Mas se for Deus que te atrair, você vai adorar no Espírito em verdade. Amém, igreja? Agora, está passando a sua cabeça para o Senhor, se você não dormir, para o Senhor. Então, como eu falei, as crianças vão desenhar, o desenho das crianças, primeiro desenho. Vai mostrar, elas vão desenhar, não sei como é que estão desenhando, mas vão desenhar como é que elas vieram para a igreja. Talvez desenhe um pai, uma mãe, né? Pegando pela mão. Mas isso todo mundo vê. Né? Isso todo mundo vê. Mas por trás do desenho que essa criança veio hoje, esse desenho é Deus atraindo essa criança. É Deus a chamando. Então é Deus que toma iniciativa em redimir pessoas. Olha para cá, é Deus. Então você precisa entender que o primeiro passo não é você quem dá. Né? Esse entendimento, muitas pessoas têm um entendimento errado. Tem gente que acha que Deus fica sentado na cadeira, né? Esperando, dizendo, né? Tem tanta coisa boa para você, né? Tanta coisa boa. Se você viesse, né? Se você voltasse. Mas Deus não é assim. Desde o primeiro pecado, lá de Adão e Eva, primeiro pecado, Deus veio atrás. Quando Adão e Eva pecaram, no versículo seguinte, vai dizer que Deus foi andar no jardim. Depois de pecarem, no outro dia, na viração do dia, melhor, Deus então vem atrás deles. Deus vem atrás de Adão e vem atrás de Eva. Então Deus pergunta, Adão, né? Onde está? É Deus procurando Adão e Deus procurando Eva. É Deus procurando você. Deus sempre vem atrás. Né? Jesus é o bom pastor, com essa passagem, que vai atrás da ovelha perdida. Talvez a sua história, talvez, né? Sua história seja mais ou menos, né? Poxa, eu estava jogado, né? Né? Não queria mergulhar em pecados, viciados, né? Adultério, pornografia, mentira. Mas Deus veio e te trouxe. Amém, igreja? Então Deus convoca os adoradores. Vem para cá. Então, segundo exemplo para as crianças. Né? Desenhe, você criança, vem para cá, crianças. Desenhe um coração, né? Em outro quadrado. Desenhe um coração e dentro desse coração, desenhe, se possível, duas coisas. Desenhe aquilo que você mais gosta e desenhe aquilo que você daria para Deus. Desenhe um coração, você criança. Desenhe um coração, dentro desse coração, faça dois desenhos, o que você daria a Deus e o que você gosta. Amém, igreja?
Então, esse texto que nós falamos, que nós lemos em 2 Crônicas, fala da disposição também de adorar a Deus. E você vai ver, você lê com atenção, livro de Crônicas, que vai ter algumas características interessantes. Vamos lá, de novo, Ezequias. 2 Crônicas. Segunda Crônicas de novo. 29. 29 e 20. Deixa aberto o livro de Crônicas. Glória a Deus. 29 e 20 diz assim: Então Ezequias se levantou, que horas? Então Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Vai para cá. Então o templo, né, antes do rei Acais, agora foi limpo. E depois de limpo, o rei Ezequias não esperou chegar às 10 horas da manhã, ou 18 horas, né? Ele foi cedo. Por quê? Ele não conseguiu se conter. Ele queria estar na casa do Senhor, louvando do jeito certo, adorando do jeito certo. Na verdade, talvez o rei Ezequias talvez estivesse envergonhado de como seu pai, anteriormente, adorava a Deus. Né? Então, Ezequias, ele tinha um senso de urgência. Né? Ele tinha um senso de urgência para restaurar a comunhão entre Deus e o povo. E esse senso de urgência deve existir em cada um de nós. Todos nós, sem exceção, deveríamos ter um senso de urgência em conhecer mais de Deus, em orar a Deus, em ler a Bíblia, participar. Todos nós, sem exceção, deveríamos ter urgência em conhecer mais de Cristo. Salmo 42, deixe o livro de Crônicas separado. Salmos 42, vamos ler 2 salmos. Salmos 42, 1 e 2. Salmos 42, 1 e 2. (42:1) 42:1 diz assim: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Vai para cá. Olha a expectativa que Davi, né, deseja estar na presença de Deus. Olha a expectativa, né, de Corá. Olha a expectativa que esse homem vai estar disposto a estar na presença de Deus. Infelizmente, muitos de nós não temos disposição nenhuma em adorar a Deus. Muitos de nós, digo, sem medo de errar, não tem contato nenhum com a Bíblia durante a semana. Muitos de nós, também digo, sem medo nenhum de errar, porque essa noite, muitos de nós não oram. Muitos de nós, né, faz o culto a Deus, o testemunho a Deus ser uma piada. Muitos de nós não tem intenção nenhuma em querer aprender mais sobre Jesus. Muitos de nós tem zero entendimento a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, a respeito de Deus. Salmos 63, versículo 1 a 8. Deixa, se possível, marque em 2 Crônicas. Salmo 63, 1 a 8, diz assim, Salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água.
Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, quando eu viver, que teu nome levanta as mãos. Como de banho de gordura farta-me a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e te medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti, a tua destra. Esse salmo é totalmente o oposto de muitos de nós aqui da igreja essa noite. Não aqui da igreja, mas dos crentes de maneira geral. Muitos de nós não têm anseio nenhum por Jesus. Muitos de nós não tem Cristo nos lábios. Talvez tenha pornografia, talvez tenha palavrão nos lábios. Mas louvor a Deus não tem. Busca a Deus nenhuma. Por quê? Vai para cá. Porque nos falta ambição. Ambição, na verdade, vai para cá. Ambição é uma palavra que talvez não soa muito bem com o vocabulário do crente, né? Ambição. Né? Nós estamos falando de ambição. Né? Ambição é que você possa entender que em alguns lugares, é enfatizado, a gente falou um pouco isso na palavra de gratidão, enfatizado o lucro, enfatizado o dinheiro, não que seja errado, não entenda errado, por favor. Não seja errado você ter dinheiro, espero que você tenha muito dinheiro, mas a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, não pode. Ou você ama o dinheiro, ou você ama a Deus. Mas o que o cristão de hoje vai dizer? Eu consigo amar a Deus e o dinheiro. Não, você não consegue. Não consegue. Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o dinheiro. Já fiz aqui essa pergunta, vou fazer de novo, que eu lembrei agora. Quando você perde um culto, né? Teve a semana toda de semana de culto. Quando você perde um dia de culto, como é que você reagiu na sua casa? Talvez com diferença, talvez você não ligou tanto, porque afinal estava passando jogo, talvez estava passando uma novela, sei lá, um filme. Mas você disse que ama a Deus, que adora a Deus. Vamos para o outro lado da balança. Quando você perde 50 reais, como é que você reage? Você que é pai, você que é mãe, você dá 10 para o seu filho fazer alguma compra, quando ele perde o dinheiro e volta sem nada, como é que você reage? Quem é teu Deus? É Deus verdadeiro ou é o dinheiro? Precisamos resgatar nossa adoração verdadeira a Deus. Precisamos ter uma ambição verdadeira a Deus. Vai para cá. Você já ouviu? Eu quero ser muito crente. Eu quero ser muito santo, muito santificado. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Você já ouviu alguém dizer, eu quero ser muito rico, quero ser muito próspero, quero ter muito dinheiro. Com certeza você já ouviu que alguém queria ser muito próspero. Você já ouviu alguém dizer, eu quero ser muito santificado? Quem é o teu Deus? Então, se você conversa com alguém, essa pessoa está acomodada no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, você conversa com alguém, estou na igreja, mas não dá muito certo, estou cansado, não tem disposição para estar na igreja, no culto a Deus, vai para cá. Então tem algo muito errado com ele, ou tem algo muito errado com ela. Então todo mundo, segundo o texto que nós lemos, as pessoas trouxeram ofertas a Deus. Vamos lá, 2 Crônicas de novo, senão a gente vai ficar falando aqui sem entender. 2 Crônicas 29, 24. Segunda Crônicas 29, 24. Todos encontraram? Versículo 24 diz assim:
Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado, ao pé do altar, para expiação de todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto, e oferta pelo pecado, por todo Israel. Vem para cá. Aqui, essa passagem de Crônicas, o rei Davi já havia morrido, o rei Salomão também já havia morrido, há muitos anos, mais ou menos 200 anos atrás, já havia morrido. Você sabe então, conhece um pouco da história, que Salomão adorou, nós já falamos sobre isso ontem. Salomão adorou outros deuses, né? Então o reino de Israel foi dividido em tribos, 12 tribos. Diferente de hoje, lá 200 anos, né, muitos anos atrás, Ezequias tenta juntar as nações, né? Só que as nações já eram inimigas ou não eram tão próximas assim. Na verdade, você sabe, é muito difícil você juntar pessoas que são inimigas. Imagine você colocando o presidente da Rússia e da Ucrânia para conversar em paz, né? O Putin e o Zelensky, né? Mas para Ezequias, né? Não interessava qual reino a pessoa pertencia, qual reino vivia. Você leu o versículo 24? Que Ezequias ofereceu sacrifício a todos, seja o reino do norte, seja o reino do sul. Muito diferente de nós, né? Nós precisamos, como eu falei, nós precisamos ter uma verdadeira adoração a Deus. Essa verdadeira adoração a Deus, não posso ter uma busca a Deus constantemente em dias específicos. Na verdade, muitos de nós, né, tratam o culto de domingo mais importante do que o culto de semana, né? Isso é tanta verdade. Qual o culto que você vem mais arrumado? Culto de domingo ou culto de quarta-feira? Por que você vai arrumar dia de domingo e você vem de mesmo dia de quarta-feira? Porque para você o culto de domingo é mais importante. E não devia ser. Porque todo culto é culto a Deus. Por que você vem maquiado no domingo e dia de semana não vem? Né? Não que seja errado, não entenda errado. Né? Não entenda errado. Mas para você, o culto de domingo é mais importante. Por isso que você vem de domingo e quarta-feira você não vem. Como eu falei, precisamos ter uma ambição verdadeira a Deus. Verso 32, vamos lá, verso 32 e 35. Verso 32 agora. Os números dos holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Depois foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. 34. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Verso 35. Dentro do holocausto em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e das libações para os holocaustos. Assim, estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Vai para cá. Então, quando o rei convocou, como o povo respondeu? Com liberalidade. Liberalidade. A Bíblia diz que era tanto animal, ir para cá, era tanto animal, que os sacerdotes não deram conta. Né? O rei Ezequias mandou, traga os animais para o sacrifício. Todo mundo mandou muitos animais. Você sabe que no Antigo Testamento, a maneira de adorar a Deus era derramando sangue de animal, apontando, como eu falei, apontando para a forma de como Deus ia salvar pessoas por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, as pessoas trouxeram muitos animais. Todo mundo trouxe, né? Em grande quantidade. E as pessoas não estavam, nem os sacerdotes estavam acostumados, nem os levitas. Os sacerdotes não estavam preparados para isso. Os levitas, que não tinham a função de cuidar de animal, né? Você leu isso. Agora iam cuidar dos animais para resolver ajudar. Se você for ler a Bíblia,
em outras histórias também, o povo vai ajudar com liberalidade. Por quê? Porque Deus moveu os corações. Se você for ler a história do tabernáculo, já que você conhece a história do tabernáculo, o tabernáculo de Moisés era provisório, era uma espécie de tenda. Então, o povo começava a adorar, adorava no tabernáculo. Mas quando o tabernáculo foi construído por Moisés depois, Moisés, falaram também isso ontem, o povo trouxe muito ouro para Moisés, era tanto ouro que Moisés falou, pode parar de trazer ouro, pode parar de trazer. Você já pode pensar, se todos nós que quisemos adorar a Deus, ajudássemos na casa de Deus, talvez, né? A calçada talvez estivesse pronta, mas enfim. No Novo Testamento, a Bíblia diz no Novo Testamento, se você for estudar um pouquinho mais, vai dizer que os macedônios, que era um povo muito pobre, quando Jerusalém estava passando necessidade, o povo da Macedônia, que era um povo extremamente pobre, queria contribuir, muito mais do que podiam ajudar, contribuir com todas as suas posses. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Como eu falei, faz parte do culto a Deus. Deus administrar as suas posses. Como eu falei, você não pode adorar a Deus. Hoje tem a verdadeira adoração. Então não entenda errado, por favor. Você não pode adorar a Deus. Não pode. E ao dinheiro simultaneamente. Você não consegue. Ninguém consegue. Por isso que em muitos lugares é pregado prosperidade, o foco não é Deus, não é Jesus, o foco é dinheiro. Então, essa área da nossa vida, que é dinheiro, é muito difícil você aceitar de ser transformada, mas faz parte do compromisso do cristão sustentar a obra do Senhor, faz parte do cristão verdadeiro, uma adoração a Deus que seja de maneira liberal. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem um coração, e dentro do coração, desenharem aquilo que elas querem, aquilo que dariam a Deus. Se você for ver muitas crianças, o que elas querem de Deus. Por quê? Porque é o que eu vi em casa. Se vocês falam em prosperidade, riqueza, né, não entenda errado. Não é nada errado você ter muito dinheiro. Mas se você se ensina ao seu filho prosperidade, está sendo muito errado. Por que você obriga seu filho para a escola e quando ele fala, não quer pegar e você deixa ele em casa? Porque a prosperidade para você é mais importante do que a salvação eterna. Vamos lá. Amém, igreja? Amém. Terceiro desenho para as crianças. Outro quadrado separado. Meu Deus. Desenhe dois rostos, duas carinhas, né? Dois rostos, duas carinhas. Uma alegre e uma triste. No terceiro quadrado, como a gente falou, desenhe duas carinhas, uma alegre e outra triste. Né? Por que alegre e triste? Vai para cá. Porque isso é como nós adoramos a Deus. Todos nós. Se você prestar atenção nas músicas que foram cantadas, as primeiras músicas, como é que são? São músicas alegres. Música alegre, a gente bate palma, a gente louva a Deus, né? Não há nada errado com isso também, não entendo errado. Mas em outras músicas que não são tão alegres assim, a gente já fica mais cabisbaixo. Por quê? Porque faz parte do culto a Deus. No culto a Deus envolve tristeza e alegria. Nós cantamos a Deus, glória a Deus por isso. Você deve se alegrar por isso. Mas nós temos reações diferentes em adoração a Deus. Se você conhece a história, Jesus vai levar perto dos discípulos, quando chega com Pedro, que Pedro fala para Jesus? Não, meu pé você não vai lavar, não. Talvez Pedro já tivesse visto Jesus lavando o pé, imagine só, de Judas, de Tomé, que daqui a pouco ia duvidar. Quando chegou com Pedro, não. O meu você não vai lavar, não. Jesus disse para ele, se eu não lavar os seus pés,
Você não vai ter parte comigo no reino. Resposta de Pedro, então me banha todo, me banha por completo. Nessa passagem aí para cá, Jesus ensina um princípio incrível. Para cá. Pedro, se você já se tomou banho, não precisa você fazer de novo, mas precisa você lavar os seus pés. Por que eu estou falando isso? Na cultura da época, quando a pessoa ia visitar outra pessoa, tomava um banho, lógico, iam caminhando, chegava lá, os pés estavam sujos. O que eles faziam? Iam tomar outro banho? Não. Iam lavar os pés. Nossa vida é assim, olha para cá, nossa vida é assim. Deus te chamou, você é chamado por Deus. Quando você é chamado por Deus, é como se Deus te lavasse. Você começa a entender o Evangelho, você começa a entender a graça de Deus, você consegue entender o quão pecador você é, que você merece inferno, condenação, ira de Deus. Só que você não fica limpo o tempo todo. Seus pés sujam. Então você precisa lavar os seus pés constantemente. A ideia de você confessar seus pecados, não é você chegar na igreja e dizer, tá bom, né? Eu admito que eu estou errado, eu errei. Não. Deus não precisa disso. Na verdade, você precisa chegar a Deus. Na verdade, você deveria chegar a Deus e falar, né? Essa semana não foi uma boa semana. Eu sei que eu falei o que eu não devia falar. Eu sei que falei que não ia fazer, mas falhei de novo e falhei de novo. Confesso meus pecados, meus erros, minhas falhas. E quando você confessa os seus pecados, então você é preparado para uma verdadeira adoração. Porque você entende que você é falho, você entende que você errou, você entende que não importa o que você prometa, ou o quanto você promete, o quanto você vai falhar, porque afinal você é humano, santidade perfeita somente no céu. Mas uma coisa interessante, você falou o livro de Isaías, quando o profeta Isaías é trazido para a presença de Deus, qual a primeira coisa que ele fala? Ai de mim, nessa passagem, ai de mim, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas, de homens, de impuros lábios. Eu estou diante de Deus. Deus faz o quê? Deus purifica Isaías. Faz parte do culto a Deus. Deixa na presença de Deus, de um Deus santo. E hoje, para que você entenda, você precisa lavar os seus pés. Como é que eu lavo meus pés hoje? Você precisa pedir perdão a Deus pelos seus muitos pecados. E é nessa hora que vai entrar o desenho das crianças, que é o desenho triste. Você reconhece suas falhas, você admite que não é tão correto assim, como você falou que ia ser. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem um rosto triste e um rosto alegre. São duas coisas. Por quê? Porque num culto a Deus, você passa por esses dois estágios. Em todo culto a Deus, você deveria passar por esses dois estágios. Alegre, na hora do louvor, mas na hora do evangelho a Deus, do evangelho de Deus, você precisaria admitir sua culpa, seus pecados, suas falhas, sua pornografia, seu vício, seu adultério, sua mentira. Verso 25, 2 Crônicas, 29 e 25. Segunda Crônicas, verso 25. 29 e 25. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandato de Davi de Gade, o vidente do rei. E o profeta Natã, porque esse
mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Então, o texto diz que segundo as regras do rei Davi, olha para cá, segundo as regras de Davi, o que Ezequias está fazendo aqui é o retornar da música. Ou como a música deveria ser, olha para cá, como a música deveria ser. Você sabe da história, o rei Davi era um grande músico, né? Tocava músicas. E então o rei Davi instituiu as músicas, ou a música, para as práticas do culto. Então Davi instituiu o padrão do verdadeiro culto a Deus, só que o povo havia esquecido do padrão de Davi. E hoje, também. Se você, graças a Deus não aqui, né? Mas se você congrega ou já visitou outras igrejas, medite na letra que é cantada. Quando tiver a letra, leia a letra da música, e você infelizmente verá que as músicas são um escárnio para o Evangelho. As músicas cantadas, em grande maioria, não tem nada a ver com a adoração verdadeira a Deus, né? Então, nós precisamos verificar se a música que você canta, que você gosta, que você adora, que você ouve em casa, que você ouve no carro, enfim, reflete o que a Bíblia diz, quem Deus é, ou somente uma passagem de pano para colocar o ser humano para cima e reduzir Deus, quem Deus é. Então você e eu precisamos ser alimentados verdadeiramente pelo Evangelho de Deus, mas a música tem um poder tremendo de ficar na nossa mente. Músicas que você ouvia 30 anos atrás, você tem 50 anos, você se lembra. Lembra? Lembra. E música não tem nada a ver com o Evangelho, hoje você se lembra. Por quê? Porque enche a sua cabeça. Olha para cá. A música, depois que entra na sua cabeça, ela não é fácil de tirar da sua cabeça. E você vai dizer, essa música não sai da minha cabeça. É o poder da música. Mas se for uma música boa, né? Agora se for uma música ruim, né? Se for bobagem. Por que eu estou falando de música? Vai para cá. Porque a música, ela nos ensina a reverenciar a Deus. Então, mais uma vez, a música nos ensina a produzir uma reverência a Deus. Verso 28. 2 Crônicas 29, 28. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico. As trombetas soavam, e tudo isso até findasse o holocausto. Olha para cá. Quando tocaram, qual foi a reação? As pessoas se curvaram diante de Deus. Último desenho das crianças, último desenho, o espaço está vazio. Desenha uma cruz. Desenha a cruz, tem entendimento da cruz de Cristo, a cruz de Jesus. Então, o texto de Crônicas que nós lemos agora, fala que o povo ofereceu sacrifícios a Deus. Se você for ler no verso de 2 Crônicas, sacrifício, morte, bezerro, carneiro, ovelha, sacrifício. Vem para cá. Tanto animal morto. E quem passasse na época, imagine 7 mil, 3 mil, 600, 3 mil. Imagine o banho de sangue, o odor de sangue derramado. Por que tanto sangue derramado? Para que o povo da época e de hoje também entendesse a consequência de quem se distancia de Deus. O que isso quer dizer? Morte e morte. É por isso que Jesus entra com uma figura, né, principal sobre toda a Bíblia, tudo aponta para Cristo. Então,
Por isso, vem para cá, quando falamos de Jesus durante o culto, para que você possa ter entendimento, que se não fosse a morte de Jesus, sangue derramado na cruz, você não teria chance, esperança nenhuma. A morte de Jesus é a explicação porque Deus ensinou todo o Antigo Testamento a verdadeira adoração, como adorar. Então que Deus ensina o povo a adorar, derramando sangue. Era mais fácil, sei lá, bater palma, jogar fogo para cima, sei lá. Porque sangue. Você já viu o sangue derramado? Como é difícil tirar o sangue do asfalto, de um carro, de uma roupa. Por quê? Para que você pudesse entender a razão do teu pecado, do que causou em Jesus o teu pecado. Olha as coisas que você faz, olha as coisas que você pensa, olha as coisas que você já